Saudações, espectadores! Vocês estão no canal Cross Mota. Recentemente me fiz uma pergunta e achei importante analisá-la em um vídeo à parte. Então, aqui está a pergunta. Por que motos não usam câmbio CVT? O sistema de transmissão continuamente variável, também conhecido como CVT ou variador, se adaptou muito bem em scooters, motos de neve, quadriciclos e em alguns carros. Mas há pouquíssimas motos que usam essa tecnologia. Agora vamos entender tudo isso. Bom vídeo! Continuar. No começo, um pouco de teoria seca. O que é um variador? Variador ou CVT, transmissão continuamente variável, literalmente significa transmissão que muda constantemente. Esse é um tipo de transmissão automática que garante a transferência do torque do motor de combustão interna para as rodas, mantendo a rotação do motor estável. Diferente dos análogos, o CVT opera de forma contínua, sem trocas de marchas, ajustando a relação de transmissão de modo muito suave. Dependendo da aceleração ou frenagem do veículo, a transmissão ajusta-se automaticamente. Também é preciso mencionar o seguinte ponto. Qual é a principal diferença entre uma scooter e uma motocicleta? A principal diferença não está na cilindrada, na potência ou no tamanho. Na scooter, os pés do condutor não controlam o veículo, já na motocicleta, sim. Para que serve a transmissão, afinal? A razão é o motor de combustão interna, ou melhor, sua imperfeição. Normalmente, quando você se interessa pelas características de um determinado motor, você descobre a potência máxima e o torque máximo e em quais rotações do virabrequim esses valores são atingidos. Sim, para saber um pouco mais sobre o comportamento do motor, você vai precisar de um gráfico de potência e torque em função das rotações. Todo motor de combustão interna tem uma faixa de rotações de trabalho. É nessa faixa que se obtém o maior torque, que é justamente o que precisamos para o movimento. Precisamos da transmissão para que o veículo saia do lugar, ande devagar, acelere até altas velocidades e as mantenha por muito tempo. Se considerarmos uma caixa de câmbio clássica para um motor com uma faixa de torque suficientemente ampla, bastam algumas marchas, 4, 5, 6. Teoricamente, se o motor entregasse um grande torque desde 0 rotações até o máximo, você nem precisaria de transmissão. Um motor elétrico se aproxima dessas características. Voltamos ao variador. No variador, geralmente, há 2 polias e uma correia que as conecta. As polias são projetadas para se expandir, fazendo a correia descer para dentro ou se comprimir, empurrando-a para fora. Assim, com o aumento da velocidade, a polia motriz se comprime e empurra a correia para um diâmetro maior, enquanto a polia movida se expande e a correia desce para um diâmetro menor. A relação de transmissão, que depende do diâmetro da polia movida em relação à motriz, diminui. Esse mecanismo é controlado, no caso mais simples, por pesos centrífugos dos roletes e em sistemas mais caros, de forma mecatrônica. Consequentemente, o torque na saída do variador muda de forma contínua. Nos scooters, o variador se estabeleceu firmemente. Como a filosofia desse tipo de transporte é a máxima simplicidade de operação, o variador se encaixou perfeitamente nesse conceito. Ao mesmo tempo, o CVT permite aproveitar muito bem o potencial dos motores de pequeno porte, fazendo com que eles trabalhem em uma faixa relativamente estreita de rotações ideais. O que dificulta instalar variadores em motos? Há vários obstáculos. Com o aumento do torque transmitido, também crescem as dimensões e o peso do mecanismo da transmissão continuamente variável. E como você sabe, moto é uma luta por cada quilo. Aqui está como exemplo o Maxi Scooter BMW C650 GT. Aqui, o variador cresceu até tamanhos monstruosos para transmitir do motor 63 Nm de torque e 60 cavalos de potência. A segunda razão, não menos importante, é a eficiência dessa transmissão, que é de 80% a 90%. O principal responsável pela perda é o atrito entre as polias e a correia. Para comparação, uma caixa de câmbio comum de engrenagens tem uma eficiência de cerca de 98% a 99%. O que isso significa? Correto,
Em uma caixa de câmbio mecânica de 100 kW de potência, perde-se 1 ou 2. No câmbio CVT, de 10 a 20. E para onde toda essa potência vai, certo, vira calor. De um scooter bastante potente sai um bom aquecedor. Você pode pausar o vídeo e calcular quantos metros quadrados de um ambiente você conseguiria aquecer, por exemplo, com aquele mesmo BMW C650 GT. Em terceiro lugar, o variador é mais pesado, maior e mais caro para produzir e manter que a caixa de câmbio clássica. E, por fim, o próprio motociclismo, ou movimento moto. Em 1,5 séculos acumulou diversas tradições. É quase um culto, e mudanças radicais geralmente enfrentam resistência dos motociclistas. Por causa disso e de outros motivos já mencionados, o câmbio manual continua sendo o mais procurado nas motos. Seja homem, ande de câmbio manual. E quanto aos motos de neve e quadriciclos, aqui a situação é um pouco diferente. Veja, em primeiro lugar, o CVT neles é conveniente. Não há necessidade de controlar em que marcha você está andando no fora de estrada, trocar de marcha e assim por diante. Além disso, snowmobiles e quadriciclos potentes são maiores que motocicletas, facilitando a instalação de um variador. Por fim, os primeiros não têm problema algum com o resfriamento. Vamos ver no final do vídeo se já houve motocicletas com variador. Vamos começar em ordem cronológica. Pela primeira vez, o variador foi usado em uma motocicleta em 1911 nesta bela Zenith Gradua de 6 cavalos. A força motriz da Zenith era Frederico Barnes, engenheiro-chefe e dono da empresa responsável pela transmissão Gradua. Ao deslocar o eixo do balancim com uma alavanca, era possível obter a posição necessária da correia na polia motriz. A vantagem dessa solução no Zenith Gradua aparecia melhor em altas velocidades, principalmente em subidas rápidas. Antes da Primeira Guerra Mundial, a tecnologia Zenith obteve grande sucesso, permitindo ao ciclista ajustar a transmissão durante subidas. Os ciclistas e fabricantes concorrentes consideraram isso uma vantagem injusta, por isso foram impostas sanções. Em muitas corridas seguintes, as Zenith Gradua não foram permitidas. Perto dos anos 20, a cara transmissão Gradua deu lugar a uma caixa de câmbio mais tradicional e barata, a Sturmey Archer. Em 1912, a empresa britânica Rudd Whitworth criou a motocicleta Rudd Multigear. A característica especial dessa máquina era o variador, patenteado pela empresa em 1910. Ele incluía polias variáveis no eixo do motor e na roda traseira, sendo que uma se expandia e a outra se contraía. Assim, é possível mudar gradualmente a relação de transmissão do motor para a roda traseira. Esse foi o primeiro motociclo a ultrapassar a marca de 60 milhas por hora e, em 1914 e 1915, Cyril Pulling venceu a corrida TT Isle of Man com a Rudd Multigear. Em 1923, a produção dessa máquina foi encerrada. Os variadores em motocicletas foram esquecidos por muito tempo até 1997. Foi nesse ano que Clay Ridley fundou sua empresa de motocicletas. Clay se interessou por transmissões automáticas no início dos anos 90. Em 1999, a Ridley Motorcycle Company lançou no mercado seu primeiro modelo chamado Speedster. Era uma motocicleta pequena e leve no estilo cruiser. O modelo vinha equipado com um motor V2 Twin de 570 cc que entregava 33 cavalos de potência. Essa potência era suficiente para acelerar a pequena máquina até 160 km por hora de velocidade máxima. O principal diferencial do primeiro modelo e de todos os seguintes da Ridley foi a transmissão automática CVT. As motos Ridley são como uma Harley para garotas. Se a Harley Davidson simboliza máquinas para homens durões, a Ridley representa o oposto. Para que uma moça vai se preocupar em entender como funciona a embreagem e trocar de marcha, se ela tem unhas feitas, cílios e uma moto Ridley? Em 2006, no nome de um dos modelos, Clay Ridley usou a palavra Autoglide e logo depois ele recebeu um processo da Harley Davidson. Ridley resolveu o caso em 28 de dezembro de 2009 após 3 anos de espera sem um veredito. E no dia seguinte, Ridley entrou com pedido de falência. Tem um episódio separado sobre a história dessas motos no meu canal. O próximo da nossa lista é a Aprilia Mano 850,
que pegou emprestado o motor e o câmbio CVT do seu antecessor, o scooter Gilera GP800, a Mano surgiu em 2006. O motor desta Aprilia conta com 76 cavalos de potência e 73 Nm de torque, mas apenas cerca de 55 cavalos chegam à roda traseira. Os proprietários da Aprilia Mano 850 comentam que a moto esquenta bastante. E por fim, Honda DN01. Esta Honda foi apresentada pela primeira vez em 2005 no Salão do Automóvel de Tóquio e começou a ser vendida em 2008. Essas motos têm transmissão continuamente variável hidráulica. O sistema dessa transmissão, controlado eletronicamente, é diferente dos sistemas de variador com correia mais comuns usados em scooters. Essas são praticamente todas as motos com variador. A tecnologia CVT é legal e tem várias aplicações, mas não pertence a uma motocicleta. Neste ponto, minha história termina. Você pode apoiar meu trabalho com um like, compartilhamento, comentário ou contribuindo pelos dados na descrição. Como sempre, este foi o canal Cross Moto com vocês. Até a próxima!